Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor para todos sempre. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e os ouvintes que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, para mim é um motivo de grande alegria estar mais uma vez falando com vocês através do vídeo. Salmo 142, verso 7, o salmista ele foi bem explícito em dizer: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, mas tu és o que me fizeste bem. Tira a minha alma da prisão. Já no livro do Êxodo, capítulo 3, verso 7, a Bíblia vai dizer bem claramente para Moisés, quando Deus se apresenta a Moisés na sarça, e ele diz: e disse o Senhor, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, pois tenho conhecido as suas aflições. E eu fico analisando que o Senhor, ele viu, ouviu e sabe. E portanto desci para libertá-lo da mão dos egípcios. Egito era um tipo de mundo. O Senhor se entregou por nossos pecados para nos libertar deste presente século mal, ou faz isso por meio da cruz. Se você for analisar o plano da redenção, o valor que temos para Deus através da sua libertação, da sua alegria, em trazermos para a tua presença, nos livrarmos do mal, porque só Ele conhece o nosso caminhar, o nosso levantar, o nosso deitar, e sabe o perigo que corremos neste mundo. O mundo jaz no maligno. Ele disse para os apóstolos, no momento era discípulos, que o mundo teria mágoa dele, porque ele falaria ou falava que o mundo era mau. E o mundo é mau. A ponto do salmista dizer: tira minha alma da prisão. Muitos estão aprisionados no mundo. A sensação de liberdade, mas preso, oprimidos, ou seja, por vícios, ou seja, por maus hábitos, ou seja, até mesmo por aflição, por não suportar mais. Irmão, a opressão é tamanha que ela gera várias situações, várias enfermidades na vida da pessoa. Tem pessoas que não suportam fumar, não estão aguentando mais fumar, mas não pode se libertar do cigarro. Tem outros que não suportam mais beber, não quer mais beber, mas não pode se libertar. Outros, se eu for analisar, quantos desvios de conduta, não é porque a conduta Deus nos fez a imagem e semelhança, e eu falei sobre essa questão no vídeo passado, e através do desvio da conduta, porque o Senhor não é parecido conosco. Há em nós a presença de Deus. Porque houve um sopro do Espírito de Deus sobre nossas vidas. Mas a intenção de Deus era fazermos a sua imagem e semelhança. Mas houve um desvio de conduta, desobediência. E hoje, se você for analisar no mundo, há vários desvios de conduta. A porta de escape está logo ali, mas ninguém quer. Quem quer ir anunciar? Ninguém quer mais ouvir a palavra. Por conta daqueles que até que levam a palavra também já tem seu desvio de conduta. É as pessoas que falam bem, que pregam bem, mas sua conduta não é a mesma. E tem hora que eu fico me corrigindo, dizendo: Deus, tira de mim algo que não te agrada. Porque quando nós agradamos a Deus, nós somos elogiados porque nos ouve,
somos elogiados porque eles convivem conosco, mas como a gente agrada a Deus e maltrata ao próximo, o desvio de conduta continua, não houve mudança. É nisso que eu estou falando. Muitos estão na igreja, mas não estão em Cristo, porque a conduta continua o mesmo desvio que era antes, lá só está a capa. É lamentável dizer isso, embora que eu tenho a igreja, a reunião com os irmãos, a comunhão, eu tenho como um hospital, uma UTI, mas que é necessário você se esforçar para ficar curado. Não curado, vamos dizer, espiritualmente, não é materialmente, fisicamente, mas curado espiritualmente, na sua conduta, do modo de ser. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas sente saudade sim do mundo, sente saudade do que fazia. Tem gente que está na igreja, mas sente saudade dos hábitos que cometiam. E o salmista diz isso: tira minha alma da prisão, eu tenho que sair disto. Eu tenho que me apresentar diante de Deus aprovado. E eu quero dizer para os irmãos que essa conduta de se apresentar diante de Deus aprovado, ela não é de um dia para outro, ela é uma constância, uma prática. Ela evolui e ela tem também a sua receita. A primeira receita que eu tenho para que a minha conduta seja uma conduta reta, embora que o salmista ele disse que a conduta muitas das vezes tem cometido algo que Deus não se agrada, portanto ele pede para que tire a alma dele da prisão. É uma conduta que você tem que buscar se aperfeiçoar cada vez mais. Paulo ontem falou, nesse versículo, diz, não, irmão, não é que eu já tenha conquistado, mas eu corro, eu avanço, eu busco matar a carne, eu busco matar a vontade carnal, porque é ela que está fazendo todo o mal à humanidade, causando um desvio de conduta irreparável. Portanto, a primeira busca, que eu digo que não é de um dia para outro, mas é a constante oração. Em fervente oração, vem o meu coração, na presença de Deus se postar. Aí ainda tem assim, mas só pode fluir o que estás a pedir. Aleluia. Então a primeira proposta é orar ao Senhor. Eu estou orando, está resolvendo, então vamos fazer o seguinte. Hábito. Ah, irmão, toda vez que eu tomo um cafezinho dá vontade de fumar, então eu não tomo café, faça um jejum. Pratique o jejum. Porque na hora que der vontade, se eu não posso. Porque o jejum, a prática é essa, é você dizer não à carne, a si mesmo. Toma água, eu não posso tomar água porque eu estou em jejum. Não precisa falar para ninguém, você tem que falar para você mesmo. Então, o modo de dizer não a ti é praticando algo, um exercício. O exercício do jejum. O outro é a vigilância. Fraquejei, tomei água, estava em jejum, fraquejei. Não tem que dizer nada, mas só que você tem que ter perseverança. Você estipula, ó, até meio-dia, de 0 hora até meio-dia eu vou ficar em jejum, porque eu tenho que matar algo em mim. Temos que fazer algo para nos apresentar diante de Deus aprovado e sair da prisão que nos opressiona. Irmãos, são tantas, se for contar aqui e fazer uma lista, é tamanha. Agora imagine que quando Deus ele avisa para Abraão, ele chama Abraão sem ver, mas creu, e ele foi. Mas Deus não enganou ele, ele disse, olha, o teu povo, vou fazer de ti uma grande nação, mas o teu povo vai ficar preso no Egito
400, um diz 400 anos, outros falam 420 anos. Eu quero crer que é 420 anos. Mas eu vou resgatar. E daí, da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, você vê que vê a história. Mas agora, já chegando os 420 anos, o povo está clamando. Eu não sei a promessa de Deus para a sua vida, eu não sei a promessa de Deus para a sua família, eu só sei que Deus nesta tarde me libertou e tocou no meu coração para dizer, já chegando a libertação na sua família. Está chegando o dia da libertação. Porque a melhor coisa para a vida do homem é a libertação, é a liberdade. A liberdade você só tem em Cristo Jesus. Liberdade no mundo você tem para fazer as coisas do mundo, porque o mundo é mau. Mas a liberdade do mundo, ela vai te cobrar um preço, o preço da opressão. O mundo vai te oferecer, vai lhe dar uma bandeja de várias coisas que Deus condena. Mas você vai ter que agradar ao mundo. É por isso que a Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus, porque o mundo é inimigo de Deus. Irmãos, eu ia entrar aqui hoje, como prometido, sobre as propostas de Faraó. Mas o Senhor, aprove o Senhor me trazer em outra direção, porque não adianta eu falar sobre a proposta sem primeiro dar uma introdução do que é ser oprimido pelo mundo. Por que nós estamos caminhando na presença de Deus para fazer e se esforçar e não voltar mais para o mundo? O mundo jaz no maligno, o mundo é mau. E cada dia temos que tomar a nossa cruz, porque não adianta você ter o preço da liberdade e não carregar a sua cruz. Porque o preço também é caro. Você está na contramão do mundo e está no mundo. A Bíblia diz que você está no mundo, mas não é do mundo. Então nós estamos agora com o preço dobrado. Em não fazer, em não voltar a ser a presa fácil do mundo. Porque o mundo não vai desistir de oferecer bandejas. E aquele que não tiver com o coração firme no Senhor, aquele que não tiver, porque para chegar no céu tem que passar pela cruz. Aquele que não entender que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos libertar do pecado do mundo. João diz que quando ele estava batizando, aparece Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo assim, olha, ele vai pagar por todos nós um preço de sangue. Um preço caro. Para o pessoal sair do Egito, teve que sacrificar vários cordeiros. E a Bíblia diz que aqueles israelitas, cada um que ali morava em Gozem, ao fazer a sua Páscoa, ao matar o seu cordeiro, passava o sangue do cordeiro no umbral da porta, que significa que a morte ali naquela casa não entraria, que o pecado, que o espírito mau ali não entraria. Para sair do mundo e para pagar um preço, houve um sacrifício muito grande. E tem muitos que não entendem sobre sacrifício. É por isso que eu estou dizendo, para você chegar, sair do mundo, você tem que entender o sentido da cruz. Porque Cristo morreu na cruz, foi para nos libertar da opressão. Salmo 142, 7. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, mas tu és que me fizeste bem. Porque foi um preço alto. E a Bíblia vai dizer ainda, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Ele deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E eu não sei por que você insiste ainda a ficar na opressão. Eu sei que é difícil, mas não é de maneira nenhuma impossível. Porque para Deus, Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Quando você se direciona a Ele, quando você começa a clamar a Ele, certamente a vitória chegará. A exemplo, há muitos. Sei que no nosso meio, muitos estão com desvio de conduta, mas nós não vamos olhar para ele, nós vamos olhar para a cruz, para aquele que não teve a conduta dele desviada, mas sim, pagou um preço, se fez pecador por nós. Não tinha pecado, mas se fez pecador. É para esse que nós temos que direcionar. É para esse que temos que clamar. É para esse que temos que pedir: me ajude, tire a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. E assim, meus irmãos, vamos ver para frente, se nós vamos entender as propostas do faraó. Mas se nesta tarde é essa palavra que o Senhor tem nos dado. Que Deus e que Jesus abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Amém.